Meu nome é Késia. Sou uma mulher de 48 anos, atualmente dona de casa que trabalha meio período. Tenho uma filha no 4º ano da faculdade e um filho no 2º ano do ensino médio. Tenho um irmão chamado Samuel, que agora tem 50 anos. Ele conheceu a mulher dele, 20 anos mais nova, em um aplicativo de namoro há 6 anos e se casou com ela. Meu irmão dirige um escritório de advocacia e trabalha como advogado principal. Ele sempre brincou e se divertiu com nossos filhos desde pequenos, especialmente com minha filha mais velha, que admirava muito meu irmão, conhecido por ser um advogado renomado. No 4º ano da faculdade, influenciada pelo meu irmão, minha filha se matriculou na faculdade de Direito, dizendo: "Quero ser advogada como o tio Samuel." Ela estudou diligentemente para isso. Meu irmão ficou orgulhoso ao saber que a sobrinha estudava direito para ser advogada. Ele dedicava tempo para ajudá-la nos estudos e a levava para visitar o escritório dele. Eu adoraria que você assumisse meu escritório depois de se formar e se tornar advogada. Ele sempre dizia algo assim quando encontrava a sobrinha. Meu irmão, apesar de casado, não tinha filhos e parecia querer que sua sobrinha fosse sua sucessora. Por outro lado, a mulher do meu irmão é 20 anos mais jovem que ele, uma mulher de personalidade forte e mal-humorada, que adora marcas de luxo. Não a víamos desde o casamento. Sempre que Samuel vinha em casa, ele não falava sobre a esposa. Depois de perder nosso pai na infância, meu irmão foi uma figura paterna para mim, chegando a oficiar meu casamento. No casamento dele, como ele havia oficiado o meu, eu, em vez da nossa mãe, retribuí o favor. Quando soube que meu irmão ia se casar com uma mulher que conheceu em um aplicativo de namoro e que era 20 anos mais nova, fiquei surpresa e preocupada, querendo saber se isso era o certo. No entanto, por gratidão, desejei felicidade e abençoei o casamento. Conheci a esposa dele quando meu irmão a trouxe em casa antes de se casar. No nosso primeiro encontro, ela disse: "Sou Ilana. Nossa, você vive de forma mais simples do que eu imaginava. Não tomo café, então me dê chá gelado." Sinceramente, as palavras e a atitude arrogante de Ilana me causaram uma péssima impressão. Depois que meu irmão e minha cunhada foram embora, eu, que tive uma má impressão dela, perguntei ao meu marido o que ele achava dela. "Seu irmão realmente quer se casar com essa pessoa?" Meu marido pensava o mesmo que eu, questionando se casar com Ilana era realmente uma boa ideia. No casamento, Ilana nos surpreendeu ao agir de forma completamente diferente diante da minha mãe, fingindo ser alguém que não era. Na nossa presença, sua atitude mudava drasticamente, apresentando-se com um sorriso e uma impressão aparentemente recatada. O casal de recém-casados, meu irmão e sua mulher, construiu uma casa nova e foi morar lá sozinho. Para comemorar o casamento e a nova casa, nossa família visitou a casa deles. Como meu irmão dirige um prestigiado escritório de advocacia, a nova casa era espetacularmente luxuosa e impressionante. No entanto, quando meu irmão nos recebeu na porta, Ilana não apareceu. Foi então que meu marido perguntou, brincando, ao meu irmão: "Ei, Samuel, sua esposa já voltou para a casa dos pais dela, mesmo sendo recém-casados?" Ele queria brincar, mas meu irmão não riu e manteve uma expressão séria. Ao ver a expressão sem graça do meu marido, senti pena do meu irmão. "Desculpe, Samuel, era só uma brincadeira", disse meu marido. Então, meu irmão respondeu de má vontade: "Quando algo a incomoda, ela vai embora e não volta por dias. Não voltou desde ontem e não faço ideia de onde está ou o que está fazendo." Ao ouvir isso, meu marido se desculpou. Não fazia ideia de que algo assim estava acontecendo. "Sinto muito mesmo", disse com uma expressão bem abatida. Então, Samuel continuou com um tom sério: "Na verdade, queria te perguntar algo. Se não tivermos filhos, você consideraria deixar que adotássemos um dos seus?" Meu irmão, mesmo recém-casado, disse algo que não sabíamos se era uma piada ou não. Fez-se um silêncio e ninguém respondeu.
Mais tarde, meu marido, pensando que meu irmão não falava sério sobre a adoção, tentou aliviar o ambiente. Samuel, você tem umas ideias bem engraçadas. Você é mesmo um advogado. Vamos pensar sobre isso. Não tivemos mais encontros com Ilana depois disso, mas meu irmão continuou visitando nossa casa como de costume. Quando meu irmão me visita, não falamos sobre Ilana. Então, evito tocar no assunto. Já se passaram 6 anos desde o casamento dele e parece que Ilana nunca existiu. Minha filha se formou na faculdade e passou no exame da OAB, tornando-se a advogada que sempre sonhou ser. Quando meu irmão veio comemorar o sucesso da minha filha, voltou a falar sobre adoção. No início, quando ele mencionou a adoção, ainda estava recém-casado e não parecia urgente. Mas agora, 6 anos depois de casado e com 50 anos, parecia decidido a adotar. Isso era visível em sua expressão. Realmente quero adotar um dos seus filhos como meu. Meu marido, pensando que era outra piada, respondeu levemente. Bom, nossa filha acabou de passar no exame da OAB e poderia trabalhar como advogada. Talvez seja uma boa opção. Embora meu marido estivesse brincando, não podíamos decidir algo assim sozinhos, já que envolvia a vida dos nossos filhos. Fui prudente ao considerar, mas ainda estava preocupada com Ilana. Você fala sério? Sabe o que sua mulher pensa sobre isso? Não quero ouvir o nome dela. Ela é irrelevante agora. Não podemos ignorar isso. É uma discussão crucial sobre o futuro dos nossos filhos. Se você está realmente considerando essa opção, sua mulher deve participar da discussão e as crianças devem ter voz e voto. Eles são os que decidem em última instância. Depois de eu dizer isso, meu irmão foi embora. Ei, você não acha que ele estava falando sério sobre a adoção? Não sei, ele parecia bem sério sobre isso. Não pode ser. Nem pensar, não podemos nem considerar isso para os nossos filhos, especialmente para nossa filha. No entanto, 2 meses depois dessa conversa, meu irmão teve um colapso e foi levado de urgência ao hospital. Recebemos uma ligação do escritório dele nos informando do incidente. Nos apressamos para ir ao hospital, onde ele estava internado. O pessoal do escritório estava lá esperando com expressões preocupadas. Meu irmão teve um infarto no trabalho e estava em estado crítico, inconsciente. Quando cheguei, só o pessoal do escritório estava lá. Ilana ainda não tinha aparecido. O pessoal foi embora aos poucos e 1 hora depois, chegaram também meu marido e meus filhos, mas Ilana não apareceu. Como não tínhamos o contato deles, tentamos ligar para a casa do meu irmão, mas não houve resposta. Então, meu filho usou um método que meu irmão lhe ensinou para desbloquear o celular dele e ligar para Ilana. Alô, o que aconteceu? Sou eu, Késia. Quanto tempo? Por que você está ligando do celular do Samuel? Meu irmão foi hospitalizado. Ilana, onde você está? Pode vir rápido ao hospital? Pelo telefone, pude perceber um tom de satisfação na voz de Ilana. Informei a ela sobre o estado do meu irmão e a localização do hospital, mas ela começou a falar novamente com voz alegre. Ah, sim, mas agora não posso ir. Então, Késia, por favor, cuide do Samuel por mim, tá? Ela disse isso e desligou abruptamente. Depois, tentamos ligar várias vezes, mas não conseguimos contato. Minha mãe e eu decidimos cuidar do meu irmão, mas seu estado não melhorou e ele continuou inconsciente. Ilana nunca visitou o hospital e não entrou em contato conosco. 1 semana após a internação do meu irmão, tentamos novamente entrar em contato com Ilana. Ela atendeu a minha ligação com voz contente. Como está o Samuel? Ele faleceu? O tom de Ilana sugeria que ela esperava ansiosa pela morte do meu irmão. Perguntei. Ele ainda não morreu. Por que você não veio ao hospital nenhuma vez? Ilana respondeu. Bom, ele está inconsciente, né? Qual o sentido de eu ir? Você acha que minha presença vai acordá-lo? Surpresa com as palavras de Ilana, desliguei o telefone imediatamente. Naquele momento, percebi algo.
Talvez houvesse questões subjacentes na relação entre Samuel e Ilana que o levaram a perguntar sobre a adoção dos nossos filhos. É possível que, devido aos conflitos de personalidade com Ilana, ter filhos não fosse uma opção. Tive dúvidas quando Samuel e Ilana se casaram depois de se conhecerem através de um aplicativo de namoro, especialmente com a diferença significativa de idade. Esse incidente me fez sentir que poderia haver algo mais na relação deles do que eu sabia. Quando voltei para casa, contei tudo ao meu marido. Sabia que o Samuel estava falando sério sobre a adoção, já que ele é uma pessoa sincera, mas nunca pensei que fosse um desejo tão desesperado. Sim, Samuel não tem filhos, então, se algo infeliz acontecesse, toda a sua herança iria para aquela nossa cunhada. Entendemos que a urgência dele em falar sobre adoção durante a celebração do sucesso da nossa filha se devia à sua doença e aos problemas de herança. Mas agora já é tarde demais para fazer algo a respeito. Às vezes me pergunto como as coisas teriam sido se meu irmão tivesse compartilhado conosco sua doença e seus planos de herança. Na noite em que meu irmão falou sobre a adoção, depois que ele saiu de casa, perguntei casualmente aos meus filhos sobre o assunto. Suas respostas foram inesperadas. Eu amo muito meu tio e quero me tornar uma advogada confiável como ele. Eu o admiro, mas como filha mais velha, me sinto responsável por cuidar dos pais que me criaram. Por isso, ela recusou ser adotada. Por outro lado, meu filho foi mais direto e disse: eu amo o tio Samuel e, ao contrário da minha irmã, não tenho esse senso de responsabilidade. Então, talvez eu pudesse ser seu filho adotivo. No entanto, dada a situação atual, proceder com uma adoção parecia impossível. Pensei que seria lamentável, mas não podíamos fazer nada. Estava claro que Ilana esperava a morte do meu irmão para reivindicar sua herança, por isso não tinha a intenção de dar a ela nem mesmo uma pequena quantia de dinheiro. Mas no final, meu irmão faleceu sem recobrar a consciência. Relutantemente, decidi ligar para Ilana para informá-la da morte dele. Ela parecia estar esperando por essa notícia, respondendo ao telefone com um tom animado. Meu irmão faleceu. Estamos organizando o funeral. Poderíamos nos encontrar lá. Nem pensar. Odeio ter que lidar com funerais e todo esse transtorno. Cuidem vocês disso e façam o que quiserem. Consternados pela atitude fria dela, organizamos o funeral sozinhos e, com a ajuda do pessoal do escritório, conseguimos realizá-lo com sucesso. Muitas pessoas compareceram ao funeral, incluindo colegas do meu irmão, políticos e diretores executivos. Lembrando o caráter admirável e os feitos de Samuel, especialmente meu filho se emocionou. Meu tio era uma pessoa incrível. Talvez ser adotado por ele tivesse sido bom. Não posso acreditar que ele tinha contatos com todas essas pessoas famosas. Devia ser muito rico, disse meu filho emocionado. Embora compreendesse os sentimentos do meu filho, eu também sentia um conflito pelo fato de Ilana receber a herança do meu irmão. Meu marido estava preocupado com o futuro do escritório de advocacia do meu irmão. No entanto, dedicando-se à advocacia, meu irmão havia estabelecido uma estrutura sólida. Seu escritório, fundado por ele, foi confiado a pessoas de confiança, o que garantia sua continuidade como sociedade. No funeral, eu fui a principal enlutada em nome da minha mãe, e muita gente questionou a ausência da esposa dele. Por que a esposa dele não está presente? Aconteceu algo com ela, perguntavam. Ilana, conhecida por sua presença chamativa e seu casamento extravagante, fez muitos levantarem as sobrancelhas pela sua ausência. Agora eu pensava, por que meu irmão se casou com uma pessoa assim? Não pude evitar pensar nisso. Agora, desejava nunca ter me cruzado com alguém capaz de ignorar friamente o funeral do próprio marido. O funeral foi realizado com sucesso graças ao apoio do pessoal do escritório. Então, convidamos todos para a casa do meu irmão como forma de agradecimento e oferecemos uma refeição. Obrigado a todos por ajudarem a nos despedir do meu irmão e por comparecerem.
Ele deve ter ficado feliz por estar rodeado de todos vocês. Quando terminei de expressar minha gratidão e todos começaram a comer, Ilana apareceu com seu traje chamativo habitual, mal disfarçando sua alegria. Então, começou a se gabar. Bom, todos estão bem? Vocês ouviram sobre os 500 mil e a casa? Tudo é herança do meu marido, tudo passou a ser meu. Eu recebi tudo. Ilana, talvez um pouco animada pelo álcool, começou a se vangloriar disso. No entanto, os advogados que estavam ao lado dela a olharam perplexos e perguntaram: Desculpa, senhora, do que você está falando? Não sabia que você não pode mais se chamar esposa do chefe? Esqueceu que ele queria o divórcio e entrou com um pedido antes de morrer? Como assim a Ilana já estava divorciada? Fiquei em choque ao saber pela primeira vez que Ilana e Samuel estavam divorciados. Ela nos olhou com uma expressão preocupada e explicou a situação dela. Késia, isso está errado. Eu não queria me divorciar de Samuel, mas de repente ele não parava de pedir para eu deixá-lo, me oferecendo todo o dinheiro que eu quisesse. Então, aceitei o divórcio a contragosto. Por favor, pare com essas mentiras. Sua aventura foi a causa do divórcio. Samuel nos contou tudo, caso algo acontecesse. Também pedem uma indenização de acordo com o contrato pré-nupcial, né? Não é verdade? Mas como Samuel não está mais entre nós, não é necessário pagar agora, ela tentou argumentar, mas como não entendia de leis, Ilana foi rapidamente refutada. A indenização pode ser considerada parte da herança. Você tem que pagar. Com o divórcio entre Ilana e Samuel finalizado, estava claro que a mãe dele herdaria os bens. Ilana não teve escolha a não ser aceitar essa realidade. Seu rosto empalideceu e ela mostrou uma mistura de surpresa e confusão, abrindo e fechando a boca sem dizer uma palavra. Ao ouvir isso, minha mãe se dirigiu a Ilana com raiva nos olhos. Como você se atreve a trair meu filho assim? Você vai pagar a pensão alimentícia inteira. Não pode escapar do castigo por causar tanto sofrimento ao Samuel. Por favor, não peça isso, respondeu Ilana. Você terá que compensar por ter causado o sofrimento do Samuel. Ao ouvir as palavras da minha mãe, Ilana também ficou em silêncio, imóvel. No entanto, ela lembrou de algo e sorriu levemente. Ah, é verdade. O seguro de vida ainda deve estar lá. Tenho certeza de que sou a beneficiária. Quando Samuel e Ilana se casaram, ele nomeou sua esposa Ilana como beneficiária do seguro de vida. Mas os advogados também refutaram isso. O seguro de vida não vale depois do divórcio. Samuel deve ter mudado o beneficiário. Encontrei a apólice do seguro de vida do meu irmão entre os pertences dele e conferi. Segundo o documento, o beneficiário tinha sido mudado para nossa mãe, não para Ilana. Ao perceber que não receberia nada, Ilana finalmente revelou seus verdadeiros sentimentos. Não acredito. Casei com ele pensando que era um advogado rico para receber apenas uma pequena quantia de dinheiro e agora ter que pagar uma indenização é um erro enorme. Quando eu estava prestes a rebater as palavras de Ilana, minha mãe tomou a palavra. O fato de Samuel ter se casado com alguém como você foi uma verdadeira desgraça. Ele sempre esteve preocupado com você. Eu sabia sobre a sua aventura porque Samuel me contou. Fui eu quem sugeriu que ele se divorciasse de você. Estou orgulhosa de que, no final, ele se divorciou de você. Nunca soube que meu irmão tinha consultado nossa mãe sobre seus problemas. Ele sempre vinha em casa brincar com as crianças, então eu não sabia que ele estava sofrendo. Ilana ficou calada diante das palavras da minha mãe e saiu rapidamente de casa. Depois, começou a pagar a indenização à minha mãe em parcelas, mas não durou muito. Quando os pagamentos cessaram, a Ilana desapareceu. Meses depois, o escritório de advocacia entrou em contato comigo de repente. A polícia havia detido Ilana. Como nunca tinha trabalhado direito, ela não podia pagar a indenização à minha mãe, então decidiu procurar outro parceiro rico, usando aplicativos de namoro para se casar repetidamente e enganar homens para conseguir dinheiro.
Um dia, um de seus noivos fez uma denúncia à polícia, o que levou à sua prisão. A notícia chegou que ela tinha sido detida, então o pagamento da indenização à minha mãe seria difícil por um tempo, disseram no escritório. Minha mãe mostrou uma expressão de alívio ao saber que Ilana finalmente estava enfrentando as consequências. Atualmente, minha filha está trabalhando no escritório de advocacia do Samuel, construindo sua carreira como jovem advogada. Meu filho ainda está explorando seu futuro profissional, mas sonha em fazer algo grande como meu irmão. Passei a respeitar ainda mais meu irmão e aprendi muitas lições com a forma como ele viveu. Estou decidida a viver uma vida plena tanto para mim quanto para ele, e pretendo seguir em direção a um futuro brilhante, continuando seu legado. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que aos 8 anos foi abandonado por sua mãe na casa dos seus avós, mas depois a surpreendeu com uma revelação chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!